Fala pessoal, já estamos de volta, olha por aqui de novo, professor Sebastião Dias, para darmos continuidade aos estudos dos elementos do texto narrativo. Então lembra lá no vídeo anterior que eu falei que o texto narrativo ele é organizado através de elementos, tem que ter os personagens, tem que ter o tempo, o espaço, tem que ter o enredo, tem que ter o narrador, que é o objetivo dessa aula de hoje, é você identificar e compreender quais são os tipos de narrador que existem dentro de uma história, para você poder identificar isso. Então veja, para falarmos de narrador, temos que falar também de foco narrativo. O que é esse, professor, foco narrativo? Veja bem, um detalhe. O foco narrativo ele é organizado de acordo com o narrador que está narrando a história. Veja só, para eu poder dar um detalhe a vocês dos tipos de narradores, eu quero que vocês também compreendam o que é o foco narrativo dentro da história. Veja só, são três principais tipos de narrador que existem no texto narrativo, que é o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Professor, e o que é o narrador personagem? Veja bem, o narrador personagem é aquele que ele narra a história e ele também participa dela ao mesmo tempo. Até o Caruso mostrou respeito por mim. Ai, bonitão, eu achei que você não era de nada. Ih, olha só, não é que ele tem borogodó? Ah, essa comé, né? Quem diria que o truque para um... É ele fazer parte da história. Por exemplo, vamos dizer que eu estou narrando uma história bem simples. Vou dizer assim, ó, tudo isso aconteceu quando eu estava passando pela rua e um carro descontrolado Pelo amor de Deus! ia descendo. Veja o que eu disse, ó. Tudo isso aconteceu quando eu estava passando pela rua e um carro vinha descendo descontrolado. Veja que eu também estou participando da história. Então, quando eu narro uma história que eu também faço parte da história, eu tenho o narrador personagem. E aí, nesse ponto, estou falando de quê? Eu é o quê? Primeira ou terceira pessoa? É primeira pessoa. Veja que eu estou falando eu. Se eu participo, primeira pessoa. Quando o texto, ele é o narrador, ele é personagem, o foco narrativo é o foco narrativo em primeira pessoa. Explica aí, professor, direitinho. O foco narrativo está ligado diretamente à escolha do narrador da história. Se o narrador for primeira pessoa, o foco narrativo ele é primeira pessoa. É muito simples isso aí, não tem como você errar. Veja bem, se o narrador for um narrador personagem, for um narrador em primeira pessoa, o foco narrativo ele é primeira pessoa. É só você responder assim. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, identifique no texto qual o foco narrativo da história. Aí está lá dizendo, quando eu estava passando pela rua, opa, eu está falando em narrador personagem, então eu tenho um foco narrativo em primeira pessoa. O foco narrativo é só isso. Se o narrador for primeira pessoa, for personagem, o foco narrativo ele é primeira pessoa. Se o narrador for terceira pessoa, o foco narrativo é terceira pessoa. Muito simples, né? Então veja, o primeiro tipo de narrador nosso é o narrador personagem, é aquele que participa da história, e o segundo tipo de narrador é o narrador... Professor Girafales, eu posso fazer uma observação? Sim. Obrigada. Observador é aquele que apenas narra a história do jeito que ela aconteceu. Por exemplo, você aí assiste no vídeo, aí você vai contar uma história. Mamãe, eu vou contar uma história, o professor Sebastião começou a dar aula a gente, pelo vídeo eu comecei a entender um pouquinho lá de texto narrativo, e ele estava contando que era isso, que era aquilo, tal e tal, tal e tal. Você está falando de mim, falando só sobre mim. Você não vai nem falar de você, porque se você falar de você, vai dar a primeira pessoa. Aí você vai contar a história. Era uma vez um professor chamado Sebastião, que ele começou a dar uma aula no vídeo. O professor Sebastião estava com uma camisa azul e uma parte branca. Aí você vai falando só sobre mim. Então você está só narrando, falando um fato sobre aquela pessoa. Então quando você fala só como a história aconteceu sobre uma pessoa, você tem um narrador observador. Lembrando, narrador personagem, ele participa da história. Narrador observador não participa. Ele só conta a história de alguém.
Quando você está contando uma história, que se você fizer parte também da história, você é narrador personagem. Quando você está contando uma história, que você está só contando a história de alguém, você é narrador observador. Aí agora falta um, professor, o narrador onisciente. O que é o narrador onisciente, professor? É aquele que também apenas narra a história. Ué, professor, mas eu não vou confundir o onisciente com o observador, não? Mas não, porque tem um detalhe. O narrador onisciente, diferentemente do narrador observador, que apenas narra o fato como aconteceu, o narrador onisciente, ele vai além da narração. Ele conhece tudo sobre os personagens. Ele conhece tudo sobre as características dos personagens. Desde emoções, sobre o que ele gosta, o que ele faz, o que ele gosta de fazer, o que ele curte. Ou seja, o narrador onisciente é aquele que sabe tudo sobre o enredo, sabe tudo sobre a história. Ele não participa da história, ele apenas narra, só que ele narra sabendo tudo sobre as personagens, sabendo como a história já vai terminar, sabendo tudo. Ele sabe tudo da história. O narrador onisciente é diferente do narrador observador, se os dois se diferenciam por essa parte. O narrador observador, ele apenas narra. Lembrando que se ele está falando de alguém, o narrador observador, ele narra a terceira pessoa, o foco narrativo é a terceira pessoa. O narrador onisciente também, ele narra sobre outra pessoa, o foco narrativo também é terceira pessoa. Então, detalhadamente, para a gente compreender aqui as diferenças, narrador personagem, narra e participa, foco narrativo, primeira pessoa. Narrador onisciente, ele narra, não participa, sabe tudo da história, foco narrativo, terceira pessoa. E o narrador observador apenas narra a história como aconteceu, não sabe nada além dos personagens, quem é o pai, quem é a mãe, do que ele gosta, do que ele assiste, não sabe nada disso. Foco narrativo também, terceira pessoa. Essa é a principal característica que existe dentro dos tipos de narradores. Beleza? E ainda só um detalhe para a gente encerrar essa parte. Lembrar que, quando nós falamos no texto narrativo, o tempo verbal que predomina dentro da narração é o pretérito, ou seja, o passado. O tempo que predomina dentro da história narrativa é o passado. Só para a gente focar essa informação que é interessante também, que você, quando vai narrar, você vai narrar, vai contar algo que já aconteceu. Obviamente, eu tenho que falar no passado. Então, a escolha dos verbos que você vai utilizar dentro de um texto narrativo é o verbo no pretérito, é o verbo no passado. Beleza, pessoal? Só para recapitular bem rapidinho, os tipos de narradores: 1. Narrador personagem. 2. Narrador observador. 3. Narrador onisciente. Personagem participa da história, observador apenas narra. E o onisciente narra e sabe tudo da história, tudo sobre as personagens, tudo sobre o que vai acontecer. Foco narrativo está ligado ao tipo de narrador. Se o narrador for personagem, o foco narrativo é primeira pessoa. Se o narrador for observador, foco narrativo terceira pessoa. E se o narrador for onisciente, foco narrativo terceira pessoa. Ok? A gente se encontra no próximo vídeo para falar agora sobre o enredo, esse elemento que é tão importante dentro do texto narrativo. Fui!